Governo do Estado publica novo decreto com restrições para conter o crescimento da Covid-19 em Santa Catarina. Empresários do setor de bares e eventos querem a ajuda do poder público para enfrentar as restrições provocadas pela pandemia. Grupo Bandeirantes lança a campanha Band contra a fome para ajudar pessoas em situação de fome e desemprego por causa da Covid-19. No esporte, Figueirense sai na frente, leva a virada e está fora da Copa do Brasil. E veja ainda, maior manifestação religiosa de Santa Catarina, Procissão do Senhor dos Passos promove eventos online devido à crise do coronavírus. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O governo do estado decretou novas medidas para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. A definição ocorreu após uma reunião com o Centro de Operações em Emergências de Saúde. As novas regras passam a valer a partir deste sábado, dia 20, até às 6 horas da manhã do dia 5 de abril. Foi decidido pela suspensão de algumas atividades e escalonamento de horário para o funcionamento do comércio e outros serviços não essenciais. Também ficou estabelecida uma multa de R$ 500 que será dobrada em caso de reincidência para as pessoas que não utilizarem máscara em local público ou de uso público. A partir do novo regramento, fica proibido, em todos os níveis de risco, o funcionamento de casas noturnas, a realização de shows, espetáculos e eventos sociais. Praças, parques e praias está permitida a prática individual de exercício físico, porém está proibida a concentração e permanência de pessoas. Continua a restrição da venda e consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos das 18 horas às 6 da manhã. Em relação ao transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e interestadual, o limite de ocupação fica estabelecido em 50% por veículo. O calendário esportivo também segue proibido. O que fica confuso para a população é saber qual decreto cumprir. Um exemplo é a praia. O decreto estadual está proibida a permanência nela. Só pode ir fazer exercícios físicos individual. Já o decreto municipal permite a permanência aqui na praia até às 18 horas. Lembrando, o que vale é o mais restrito, no caso, o decreto do governo do estado. Os decretos municipais que valem para os 22 municípios da Grande Florianópolis que entraram em um acordo depois de uma reunião. As seguintes atividades ficam suspensas das 18 horas às 6 da manhã e só podem funcionar com 25% da capacidade de atendimento. Estão proibidos academias e centros de treinamento, salões de beleza e barbearias, cinemas e teatros, bares, pubs e beach clubs, parques temáticos, parques aquáticos e zoológicos, circos e museus, utilização de espaços de uso coletivo. Os serviços com autorização para funcionar 24 horas são farmácias, hospitais e clínicas médicas, supermercados, postos de combustíveis e estabelecimentos que realizarem atendimento exclusivamente na modalidade de teleentrega. Sobre o COIS, que a gente acabou de mencionar no começo do jornal, o Tribunal de Justiça decidiu hoje que o Estado não é obrigado a adotar em pronta implementação o que for decidido pelo Centro de Operações em Emergência de Saúde. O desembargador João Henrique Blasi deferiu parcialmente um pedido feito pela Procuradoria-Geral do Estado para suspender a decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública da capital. Blasi entendeu que haveria lesão à ordem administrativa caso o governo fosse obrigado a seguir as deliberações do COIS. Roberto Azevedo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Você cantou essa bola, não é, Roberto? Que era o que ia acontecer, não é? Mais cedo ou mais tarde iam derrubar porque havia uma infração constitucional. O governador é o responsável. Ele é a autoridade máxima sanitária, assim como o prefeito é no município e o presidente da República é para a União, para a República Federativa do Brasil. Não tem como questionar isso. Ele pode ser até questionado nos atos que toma e nas repercussões dele. Mas existir um órgão que é meramente consultivo acima dele, executando a política, era algo assim como um rinoceronte no meio de uma sala. Não cabe, não entra e nem sai. Outra questão importante desses decretos, a multa. Finalmente vai se fazer um processo coercitivo, vai se multar o indivíduo que desrespeitar uma norma. No caso específico, o uso de máscara. A falta dele, R$ 500. Reincidiu, R$ 1.000. É bom.
É pedagógica essa punição e tinha que ser estendida a outras questões mais, como aquele indivíduo que promove eventos, aquele que faz aglomerações, que faz o churrasquinho para 30 amigos, todo mundo bêbado e sem máscara, deveriam ter uma punição mais ou menos triplicada dessa aí. Mas serão punidos se pegos em flagrante. Demos um passo. Outra evolução é não ter o lockdown em fim de semana, que aparentemente não teve lá grande repercussão, embora tenha diminuído o fluxo de novos pacientes da Covid. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. 5 tubos de oxigênio desapareceram do Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Nova Trento, na Grande Florianópolis, nesta quinta-feira. Os funcionários perceberam a falta dos equipamentos. A direção do hospital registrou um boletim de ocorrência na delegacia. A polícia descobriu que um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço para o hospital foi o responsável por levar os tubos de oxigênio. De acordo com a Prefeitura e a Polícia Militar, os tubos teriam sido levados para outro hospital em Canelinha para pacientes que não precisavam da intubação sem aviso prévio. A Justiça definiu que as aulas presenciais nas cidades de Biguaçu, Antônio Carlos e Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, vão retornar. Dessa vez a decisão foi do Tribunal de Justiça do Estado, que na comarca de Biguaçu já havia decidido então que as liminares foram negadas, liminares que determinavam a volta dos estudantes para as salas de aula. O desembargador Norival Acácio Engel acolheu o recurso do Ministério Público, que entende que uma lei estadual definiu a educação presencial como serviço essencial. Ainda de acordo com a decisão, as aulas presenciais voltam nas escolas que tiverem plano de contingência aprovado contra a Covid-19. Os pais que quiserem manter os filhos na atividade remota vão poder fazer essa opção. Com isso, todos os decretos que suspendiam aulas presenciais na Grande Florianópolis estão suspensos. E a semana termina com 134 pessoas mortas entre ontem e hoje aqui no estado, vítimas do coronavírus. Vamos ao telão do Band Cidade para saber os detalhes dos dados. Total de casos agora, total de mortes, não é? 9.381 desde o começo da pandemia. A letalidade, como a gente vem falando aqui no Band Cidade, não para de subir, já é de 1,24%. 4.947 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas, total então 757.007, com 712.661 pacientes recuperados da contaminação. 34.965 casos seguem em acompanhamento. 98,4% é a ocupação de leitos de UTI adulto no estado, 22 estão vagos atualmente. Tem uma fila de espera de 414 pessoas no aguardo de um leito de UTI. E com esses dados, a semana terminou aqui em Santa Catarina, vejam só, com um total de 686 mortes registradas entre segunda e sexta-feira. Logo mais às 7h20 da noite tem o Jornal da Band com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Hora de saber o que é destaque na edição desta sexta-feira com a Joana Treptow, a apresentadora do jornal. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje você vai ver que a Volkswagen anunciou uma suspensão das atividades por 12 dias no Brasil. De acordo com a empresa, isso seria para evitar a exposição dos funcionários e também uma possível sobrecarga nos hospitais brasileiros. Você vai ver também que no Rio Grande do Sul, em um hospital, 6 pessoas morreram por causa de um problema no fornecimento de oxigênio. E o presidente Jair Bolsonaro disse que pode adotar medidas contra a política de restrições de alguns governadores. O Supremo Tribunal Federal pediu uma justificativa para isso, ao presidente. Os detalhes você vai ver às 7h20 no Jornal da Band. A seguir aqui no Band Cidade, Grupo Bandeirantes lança a campanha Band contra a Fome para ajudar pessoas em situação de fome e desemprego por causa da Covid-19. Os detalhes daqui a pouco, a gente volta já.